Lucas 13, 24. Diz assim a palavra do Senhor: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ele conversando com as pessoas, alguém pergunta a ele: mestre, são muitos os que se salvam? Quero que você novamente confira comigo aí. Confere comigo aí, por favor. Lucas, capítulo 13, versículo de número 22. Veja: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava. Jesus fazia o que, irmãos? Prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Olhe para cá, por favor. Você que está acompanhando também pela internet, em casa, preste bem atenção na palavra de Deus. Uma pessoa se aproximou de Jesus e perguntou se a quantidade de pessoas que estariam no céu, se a quantidade de pessoas que iriam para o céu seria muito ou pouco. A pergunta dessa pessoa foi a seguinte: mestre, são muitas pessoas que vão para o céu? São poucas pessoas? É uma curiosidade que muitas pessoas têm até hoje. Você que pergunta isso, você que está aqui, muitas vezes você olha aqui para a nossa igreja e você vê tão poucas pessoas. E a gente não se deixa levar visualmente, sentimentalmente. Quando eu fazia parte do sistema religioso, quando eu estava dentro do sistema religioso, eu me deixava levar pelos números. No sistema religioso, um pastor só tem chamado se a igreja estiver lotada, se a arrecadação de dízimo e oferta estiver muito alta. Então o pastor tem chamado. E mesmo que o pastor jejue, ore, apacente as pessoas e cuide das pessoas, e ele não traia a esposa dele, ele não seja mentiroso, e ele seja certo no trato dele, mas se a igreja não estiver cheia, conforme o sistema religioso, aquele pastor não tem chamado, por mais que ele viva para Deus em santidade e fazendo as coisas corretas. Mas se ele não estiver de acordo com o sistema, ele não tem chamado. Aquela igreja não é de Deus, porque é uma igreja que não tem muitas pessoas. Por quê? Porque o sistema religioso nos ensina que é uma grande multidão que vai para o céu. São muitas pessoas. Entenda, o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Todas. Mas o mesmo Deus que deseja isso é o mesmo Deus que diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. E eu parafraseio o Senhor Jesus sempre dizendo: muitos são chamados e poucos dão ouvido. Repito, isso não foi Jesus que disse, isso não está na Bíblia, é uma paráfrase minha, daquilo que eu aprendi com ele. Se muitos são chamados e poucos são escolhidos, significa que os muitos que foram chamados não deram ouvidos. Ou seja, muitos são chamados, poucos escolhidos. E os poucos que são escolhidos foram os que deram ouvidos. Alguém chega para Jesus e diz assim: são poucas pessoas que vão entrar no reino de Deus? Eu já me perguntei isso. E nessa noite Deus nos traz a resposta. Nessa noite Deus nos traz a resposta. Amados, sem medo eu quero dizer para vocês: haverão mais pessoas no inferno do que no céu, queridos. Sem medo, eu quero dizer para vocês: haverão, sem receio, sem heresia, sem forçar o texto bíblico, eu quero dizer para vocês: haverão mais pessoas no inferno
do que no céu. Eu não estou falando nenhuma novidade. Não é nenhuma grande revelação que você possa ficar boquiaberto, pensativo. Meu Deus, como o pastor Weberton descobriu isso? Não. Nós acabamos de dizer. Jesus, ele disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. E agora aqui em Lucas capítulo 13, versículo 23, temos uma pessoa fazendo uma pergunta. Essa pergunta e essa pessoa representa a mim e a você, a dúvida que nós temos. Essa pergunta nos ajuda, irmãos, a nos confortar e nos consolidar mais na nossa fé, para que nós não estejamos entristecidos, sendo enganados pelo inimigo por meio do sentimentalismo e da visão do sistema religioso, porque muitos tentarão. Ele disse o quê? Muitos. Então ele já respondeu. Ele já respondeu. Muitos vão tentar. Muitos vão tentar. Quantas pessoas estão aí, irmãos? No mundo, elas estão aprisionadas aos vícios. Quantas pessoas estão aí no mundo aprisionadas ao vício do trabalho? A pessoa só vive para o trabalho, ela só vive para o trabalho. A família está em último lugar, Deus está em último lugar para ele, para ela só vive para o trabalho, só vive para os bens e as riquezas. Mas um dia, essa pessoa, ela recebe um convite de alguém. Deixe de trabalhar tanto, cuide da sua família, cuide da sua casa, cuide da sua vida espiritual. A pessoa atende o convite e ela vai tentar. Ela vai o quê? Ela vai tentar. A pessoa está nas drogas, está na bebedeira, a pessoa está na criminalidade, ela ouve o evangelho e ela começa a ir para a igreja, ela vai tentar. A pessoa está na religiosidade, por exemplo, alguém faz parte de uma seita, do adventismo, do espiritismo, do mormonismo, e aí ela começa a ir para uma igreja verdadeira. Ela está tentando. A realidade é que Jesus disse que muitas pessoas vão tentar entrar no reino de Deus, mas essas pessoas não vão conseguir. Elas vão passar 1 ano na igreja, 2 anos na igreja, 3 anos, 10 anos, 20, 50, mas em algum momento elas vão terminar se perdendo. Em algum momento elas não vão entrar, elas não vão conseguir. Primeiro, por que essas pessoas vão tentar e elas não vão conseguir? Primeiro, vão querer encontrar uma igreja conforme as suas necessidades. Elas querem encontrar um Jesus que as sirva conforme o seu bel prazer. Por que uma pessoa não consegue permanecer na igreja de Cristo? E não tem como, irmãos, olha, não tem como eu querer estar na igreja e não ter comunhão com a minha igreja. Não tem como eu querer estar ao lado de Cristo sem conviver com Pedro. Não tem como eu andar com Jesus sem falar com Pedro. Não tem como eu estar com Jesus sem falar com João. Porque muitos querem entrar no reino de Deus não da forma que Jesus estabeleceu, mas da sua forma, da sua maneira. Veja, existem pessoas que querem permanecer na igreja, caminhando com Jesus, por todos os outros motivos, menos por Ele. Por exemplo, chegamos ao nível dos dias de hoje, de alguém chegar numa igreja e dizer: se essa igreja tiver dança, eu fico. Se essa igreja tiver célula, eu fico. Se essa igreja tiver teatro, eu fico. Essa igreja é uma igreja que faz eventos, eu fico.
Ah, se essa igreja não é preta, e se ela não usa jogos de luzes, eu não fico. O que a porta estreita simboliza? A porta estreita simboliza a renúncia, a abnegação. Se eu quero ser salvo, e o homem perguntou, são muitos que serão salvos? Eu preciso abnegar-me. Eu preciso renunciar. Eu preciso renunciar à minha carne, renunciar às más companhias, às más amizades. Eu preciso renunciar muitos dos meus desejos carnais que vão contrários aos propósitos de Deus para a minha vida. Eu preciso abrir mão deles. É fácil fazer parte de uma religião que não há renúncia. Você pode beber, você pode farriar, você pode fazer o que você quiser. Eu prefiro a minha religião, porque um dia eu estou lá dentro da igreja e no outro dia eu estou lá dando calote nos outros, sendo picareta. Prefiro a minha igreja, a minha religião, porque um dia eu estou lá dentro dela e depois eu estou lá no motel, eu estou lá fazendo o que não presta, eu estou lá bebendo, eu estou lá fumando. Eu prefiro a minha igreja. Ou seja, é muito fácil você fazer parte de uma religião no qual não existe renúncia alguma. Ou seja, a lei é simplesmente fazer o mal. Só fazer o mal é o suficiente para você fazer parte dessa religião. Uma religião que não exige abnegação da sua parte. Uma religião que não exige renúncia. Uma religião que não existe você tomar a sua cruz, negar a si mesmo. É muito fácil fazer parte de um movimento em que não existe sequer um pouco de princípio, de ética, que a lei é o pecado. Por que muitos dizem, eu vou para a igreja, e eles dizem de crente, graças a Deus aqui nós não temos uma igreja de crente, nós temos uma igreja de filhos de Deus, mas eu que vou para a igreja evangélica, para a igreja dos crentes, aí eu não vou mais poder fumar, aí eu não vou mais poder beber, aí eu não vou mais poder sair, aí eu não vou mais poder isso e aquilo. Ou seja, a pessoa ela pensa logo nos prazeres da carne, naquilo que a carne oferece. Ela pensa logo naquilo que faz prazer à carne dela. Ou seja, mas no final ela quer ser salva. Meu Deus, como que as pessoas querem entrar no céu? Como que as pessoas querem andar com Deus? Se elas vivem virando as costas para Deus, dizendo não para Deus. Como que a pessoa quer passar a eternidade no céu, se ela detesta pisar na casa de Deus? Meu Deus, como que isso seria possível? É por isso que Jesus está dizendo, esforce-se para entrar pela porta estreita. Nós temos na Bíblia dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Nós temos a porta larga e a porta estreita. Significa então que existem duas igrejas na terra: a igreja que é porta larga e a igreja que é porta estreita. E entenda, essa fala de Jesus de porta larga e de porta estreita não são medidas geográficas. Não são. A porta larga e a porta estreita são alegorias para falar sobre dois caminhos. Existem nessa terra igrejas que são portas estreitas, que elas têm a ideologia da porta estreita, que é a verdadeira, é a que Jesus indica. Qual é a porta que nós devemos entrar? É aquela que Jesus está indicando. É aquela que Jesus está indicando. Todas as igrejas são de Deus. Todas as igrejas levam ao céu. É um só Deus. As pessoas dizem assim, é um só Deus. Ô vantagem. Qual a vantagem de tu dizer isso? Qual a vantagem de você dizer isso? É claro, é um só Deus. E aí? Mas Ele não é Deus de todos. Ele pode ter sido o criador de todos, mas Ele não é Deus de todos. Porque nem todos querem Ele como Deus.
Repito, alguém hipocritamente diz assim: é um só Deus. É verdade. Repito, Tiago disse isso. Você crê que há um só Deus? Fez nada demais. Os demônios também creem, que estremecem. Eles sabem que é um só Deus. É um só Deus. Agora, Ele é criador de todos, mas Ele não é Deus de todos, porque nem todos o querem como Deus. Porque para ter o Deus da Bíblia, é o Deus da Bíblia. Eu não estou falando do Buda, eu não estou falando do Alá, eu não estou falando do Deus das entidades católicas, do espiritismo, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Eu estou falando do Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez a promessa a Abraão, o Yud Re Vav Re, aquele que tirou o povo de Israel do Egito, que abriu o Mar Vermelho, aquele que prometeu que iria resgatar o seu povo, aquele que fez uma promessa em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eu estou falando daquele Deus que prometeu que traria a salvação à humanidade através do seu Filho Jesus Cristo, e enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Eu estou falando do Deus que, quando seu Filho desceu às águas do batismo, os céus se abriram e Ele disse: eis o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Eu estou falando do Deus que disse ao povo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Tu não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura alguma, semelhança do que está no céu e nem embaixo na terra, não te prostrarás diante dela, nem as adorarás. Estou falando desse Deus. Estou falando desse Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é criador de todos. Mas para ser Deus de todos, Ele permita que você escolha se Ele será o seu Deus ou não. A igreja verdadeira qual é? É aquela que Jesus aponta. E qual é a igreja que Jesus aponta? É a igreja da porta estreita. Qual é a porta estreita? A igreja da porta estreita. Antes de irmos até ela, vamos conhecer a igreja da porta larga. Vamos conhecer a igreja da porta larga. É muito fácil fazer parte de uma igreja o qual não existe abnegação da nossa parte. Não existe compromisso. Não existe luta contra o pecado. Não existe. Eu vou procurar uma igreja que ela me aceite como eu sou. Eu gosto de homem, então eu quero uma igreja que me aceite com os meus gostos. Eu vou procurar uma igreja que me aceite com os meus gostos. Eu gosto de homem, vou procurar uma igreja que eu possa ter o meu relacionamento com outro homem. Eu gosto de igreja que aceite o meu gosto. Eu gosto de mulher e vou procurar uma igreja que me aceite. E nunca pregue contra isso. Existe. Você quer? Existe. 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 Eu nunca gosto de receber nada de graça. Vou procurar uma igreja que eu possa fazer alguma coisa para mim nunca me sentir devedor de ninguém, nem de Deus. Procuro o adventismo. Você nunca vai ser devedor de Deus, porque as pessoas não são salvas pela graça lá. Elas são salvas pela lei. E pela lei a pessoa é salva pelos seus próprios méritos, por aquilo que ela pode fazer. Então existe. Existe. Procure a igreja adventista, para que você seja salvo. E não deva nada a Deus, nem a Deus. Porque a graça é um presente de Deus. Por mais que você faça, se esforce para pagar o que Deus fez, você jamais conseguirá pagar. Só que tem gente que é tão orgulhoso, tão soberbo, que nem a Deus ela quer dever. Ela quer entrar no céu pelo mérito dela, pelo esforço dela. Então procure uma igreja legalista. Procure o adventismo, o mormonismo, as testemunhas de Jeová, tudo seitas. Procure. Pastor, eu quero aprender mais sobre isso. Pois depois me procure, que nós vamos lhe ensinar. O senhor está criticando, mas por quê? Agora não é o momento de eu te dar a base de tudo isso, mas eu terei o maior prazer de poder sentar com você e dizer por quê.
Todas essas são portas largas. São portas largas. Jesus indica uma igreja. Jesus indica o caminho. Jesus indica uma porta. São duas. Ele indica uma. A igreja da porta larga. As pessoas não ficam ali por causa de Jesus. Elas ficam ali por causa do cargo que elas receberam. Não, na igreja que eu sou porteiro. Eu recebi um terno, uma gravata. Eu recebi aqui um cargo de diácono, de diaconisa. Recebi um cargo de obreiro, de obreira, de pastor. Eu recebi aqui uma função. Eu recebi aqui, então eu vou ficar aqui. Mesmo sabendo que é fora da verdade, que está tudo errado. Mas eu não estou nem aí. Contanto que eu tenha o meu cargo. Os jovens, eu não fico numa igreja dessa. Eu quero culto de jovens. Eu quero poder pular, eu quero poder correr, eu quero botar um brinco na orelha, usar roupa toda preta, eu quero ser descolado, eu quero usar um cabelo revestrez, black power, eu quero poder ser um evangelho descolado. Se a igreja não for assim, eu não fico. Chegou ao ponto da igreja, do mundo de hoje, ter um culto só para os jovens, para separar ele dos idosos, para separar o jovem das outras faixas etárias de idade. Que tolice! Pode criticar o pastor Weber do tanto que quiser, pode me chamar de quadrado, pode dizer o que quiser, mas eu vejo Salomão dizendo: ouça o sábio e te tornarás mais sábio ainda. Quando você pega o jovem e deixa ele afastado, separado de pessoas mais velhas, que tem mais conhecimento, que tem mais experiência, você está privando o jovem de poder aprender mais. Menino com menino vão fazer meninice. Pastor, então nós nunca teremos culto de jovem? Não. Nós teremos culto realizado por jovens, mas culto para jovem não. A CCDT nunca vai fazer um culto com os jovens. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, pelo menos na visão que Deus nos deu, não haverá divisão do evangelho para jovens, evangelho para idoso, evangelho para criança, porque Jesus pregava com todas as faixas etárias reunidas. Ele não tinha um culto só de jovens. Ele não tinha um culto de senhores, de senhoras. Essa divisão não existia. Essa divisão nunca existiu. Quem fez isso foi a igreja da porta larga. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu até quis ficar em certos lugares. Eu participei certa vez de um ministério, um culto de jovem, que eu até quis achar que aquilo era normal, mas não foi possível. Imagina um culto de jovem que as pessoas jogam as cadeiras para o ar, que os jovens se agarram e dançam ali dentro da igreja, se agarrando e se dançando. O pastor se agarrando com os jovens, o pastor casado se agarrando com os jovens, dançando dentro da igreja. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu me senti perdido. Será que eu estou totalmente perdido? Esse povo está salvo? Eu estou errado? Meu Deus, onde que eu estou? Será que o evangelho que eu aprendi foi errado? Será que está todo mundo certo e eu estou errado? Existem duas igrejas. A igreja da porta larga e a igreja da porta estreita. A igreja da porta larga é a igreja que vai lotar o inferno, irmãos. Que você nunca fique aqui porque o pastor Weber te bajula. Isso nunca vai acontecer. Que você fique aqui porque Jesus te enviou e você tem certeza que Ele te trouxe aqui. Aconteça o que acontecer, se eu chegar a morrer ou acontecer alguma coisa comigo, que você permaneça. Que você seja a pessoa por quem Deus vai continuar a visão que Ele deu a esse ministério para fazer a diferença aqui nessa terra. Então Jesus disse: esforce-se para entrar pela porta. Eu não vejo. Meu irmão, eu pergunto para vocês:
Como é que a igreja primitiva se sustentava? Como é que esse povo entrou no céu sem culto de jovens? Como foi que eles entraram no céu? Como foi que eles entraram no céu sem os eventos tudinho que a igreja tem hoje? Como foi que esse povo se firmou? Como foi? Como foi que esse povo foi salvo? Já não existe mais a mensagem original do Evangelho, mas o que existe são mensagens egocêntricas, mensagens melancólicas, e que são de extrema alta ajuda, mas não tem nenhuma ajuda do alto. Só autoajuda, sem ajuda do alto. A igreja da porta larga. Você pode viver do jeito que você quer, fazer tudo da sua maneira, tudo da sua forma, tudo do seu jeito. Muitos vão tentar e não vão conseguir. Por quê? Porque muitas pessoas estão andando com Jesus. Jesus curou elas, Jesus libertou elas, Jesus sarou elas, mas ainda assim elas querem se manter aprisionadas ao seu passado de escravo, de dor e sofrimento. E enquanto elas estão andando com Jesus, que é a pessoa certa, ela começa a se comportar de maneira errada. Ela vai se comportando de maneira errada, por conta de tudo que ela já passou, por conta de tudo que ela já sofreu. Ela ainda está apegada ao passado dela, de dor, de sofrimento, cheio de traumas e frustrações. Então ela vai se relacionar com Jesus e com quem está ao lado dela, com Pedro, com Tiago e com João, com base nas suas dores, nos seus sofrimentos, nos seus traumas, nas suas frustrações. Ou seja, se você não tiver cuidado com o que você fala com ela, se você não tiver cuidado com o que você faz diante dela, ela vai se afastar, ela vai se ferir, ela vai se machucar. Por quê? Porque ela quer uma igreja que se adeque e se adapte a ela. Ela não quer se adaptar à igreja. Ou seja, eu tenho aqui no nosso grupo o Pedro, tenho o Tiago, eu tenho o João, tenho o Tiago, tenho o Pedro e tenho o João. Se você quer ir para o céu, você precisa aprender a conviver com os defeitos, com as falhas de cada um dos seus irmãos, porque você não é santo, você não é perfeito, você também erra, você também é cheio de falhas, você muitas vezes fala dos outros, mas você está cheio de defeito também. Você quer entrar no céu, você quer que os outros moldem, você vê o defeito dos outros, enxerga a falha nos outros, mas você nunca enxerga as suas falhas, os seus defeitos. Você quer uma igreja conforme a sua vontade. Muitos tentarão, disse Jesus, mas não conseguirão. São poucos que serão salvos. Lembra da pregação de Sadraque, Mesaque e Abednego? O mundo inteiro de joelhos e só 3 homens de pé. Ou seja, uma simbologia de que muitos são chamados e poucos escolhidos. O céu não é um lugar de quantidade. O céu é um lugar de qualidade. Pastor, mas é a parábola das bodas do Cordeiro. Você já pregou aqui que o rei disse que queria que a casa dele esteja cheia. É claro. Por que Deus disse que quer que a casa dele esteja cheia? Para que o máximo de pessoas tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho. Para que quando aquelas pessoas chegarem diante dele, ninguém tenha desculpa, porque a oportunidade foi dada a elas. Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Olha aqui, por favor. Meu irmão, você precisa se esforçar. No dia que Deus quiser, eu vou. Rapaz, se você não se esforçar, você vai morrer nas drogas. Você vai morrer na bandidagem, na criminalidade, na homossexualidade, na imoralidade. Você vai morrer aí. Deus não liberta a pessoa que não se esforça, irmão. Deus não liberta a pessoa. É Jesus quem está dizendo isso. É Ele, é Jesus. É a última palavra com relação ao Evangelho, à lei de Deus. É o juiz dos juízes, é o próprio Deus, é o Criador da Bíblia, quem veio em carne. Ele disse: o reino
reino dos céus é tomado por esforço. E ele usa a palavra violência. Ou seja, é um esforço terrível que você faz. Deu vontade de beber? Rapaz, se segura, pastor, me ajuda aí, pastor. Estou com vontade hoje de fazer o que não presta, coisa errada, me ajuda. Pastor, ora comigo. Irmão, me dá uma força. Faz uma oração aí. Eu digo, mas vai orar também. Faz a sua força também. Se esforce também. Tem gente que vai morrer lá, esperando Deus fazer algo por ela, e ela vai morrer lá. Por quê? Porque ela mesma não toma atitude nenhuma. Ah, no dia que Deus quiser. Você está sendo enganado, enganada. Porque Deus quer. O maior esforço já foi feito. O esforço que você nunca foi capaz e nunca será capaz de fazer já foi feito. Foi o esforço de morrer na cruz. Foi o esforço de viver uma vida sem nenhum pecado. Foi o esforço de viver uma vida totalmente justa e santa diante de Deus. Foi o esforço de Jesus Cristo. Ele fez esse esforço. O seu esforço agora é só lutar contra a sua carne. É só lutar contra a sua carne. Só isso. Vencer o diabo você não precisa, porque ele já foi vencido. Jesus venceu. Derrotar o diabo, ele já foi derrotado. Até quando João vai escrever, ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque vocês venceram já o maligno. Está vencido. A sua luta é contra o quê? Contra o seu caráter, contra o seu mau caráter, contra a sua má personalidade, o seu gênero perverso, as suas maldades, aquilo que existe dentro de você. A sua luta é isso, é contra isso. É você que tem que querer. É você. Se você não quiser, Deus não vai te salvar. Eu não quero ninguém ao meu lado que esteja se sentindo obrigado. Deus também não. Temos que andar com Jesus por amor, porque temos prazer de estar com Ele ali. Você tem que vir para a igreja porque você tem prazer de estar aqui, aprender, ouvir, ter comunhão com os irmãos. Só entra no céu gente liberta. Quem não é liberto fica na terra. Quer dizer, e da terra desce para o inferno. Pastor, descer, o rei Salomão escreve que há um caminho para o sábio que o leva para cima, diferente do caminho que o tolo segue, que o leva para baixo, que é o inferno. Ou seja, olha o que Jesus diz: desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. Ao reino dos céus. Você acha que na igreja primitiva não tinha jovens? João era o discípulo mais jovem de Jesus. João tinha por volta de 16, 17 anos. Ele era o mais jovem de todos. Um adolescente. Foi chamado por Jesus como adolescente. João, Yohanan. Qual João? O Batista? Não, o João mesmo. O João que escreveu o Apocalipse, o João que escreveu o Evangelho segundo João. Esse João, ele foi chamado por Jesus por volta dos seus 17 anos de idade, 17 para 18 anos de idade, na adolescência dele. Era o discípulo mais novo. Por isso que ele é o último dos apóstolos a morrer, porque todos os outros eram mais velhos. Ele era o mais novo de todos. Você não sabia disso? Ele era um adolescente. João não precisava. João, ele não desanimava porque a igreja não tinha culto de jovens. João não desanimava porque a igreja não tinha fuá. O culto da terça serve para os jovens, o culto da quinta serve para os jovens, o culto do domingo serve para os jovens, o culto da terça serve para o idoso, para a idosa, para o senhor, para a senhora, porque é o mesmo Senhor que fala na terça, na quinta, no sábado. Não há uma linguagem diferente de Jesus na Bíblia para faixa etárias. Ele vai usar sempre a mesma linguagem para todos. 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 O que muda é só a forma de expressá-la. Alguns são mais intelectuais e outros menos intelectuais. Então, com os intelectuais ele fala sobre a lei. Com os menos intelectuais ele conta histórias. É isso.
Mas um evangelho só para jovem não existe. O evangelho só para senhor, só para senhora não existe. Coisas que foram sendo criadas para o povo ficar dentro da igreja. Se não tiver uma campanha, se não tiver um sal grosso, se não tiver uma flor para me segurar, para me levar para minha casa, eu não fico nessa igreja. Se não tiver uma água ungida, uma água benta, se não tiver um lenço, eu não fico nessa igreja. Porque Jesus não é o suficiente. Tem que ter toalha, tem que ter roupa, tem que ter aí água, tem que ter vassoura, tem que ter flor. Jesus não é o suficiente. A palavra, a Bíblia não é o suficiente. É a igreja da porta larga. E muitos são os que vão passando pela porta larga. Foi Jesus que disse, não foi o pastor Eberton. São poucos. São poucos os que entram pela porta estreita. Agora, por que nós temos isso? Porque o esforço foi substituído. Por que tem muita gente que não consegue ficar firme? Por que tem muita gente? Ele passa 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja. Porque vem para a igreja, meu irmão, quer andar com Jesus, mas não ora. Pelo amor de Deus, você não vai conseguir ficar muito tempo. Se você não para orar, se você não separa tempo da sua vida para orar, você não vai aguentar muito tempo, não vai. Você vai passar 2, 3 anos, daqui a pouco você vai se sentir cansado e vai dizer, sabe, eu vou pro mundo mesmo. Aí vai voltar, a mulher vai se entregar de novo pro cabra velho que estava enganando ela, o cabra velho vai se entregar de novo pra menina velha que estava lá enganando ele, o Satanás enganando a pessoa. Voltou para a mesma vida miserável de pecado que vivia antes. Voltou. Por quê? Porque não ora. Meu irmão, você tem que orar. Você precisa orar. Não é só o pastor e a pastora ficar orando aqui. Aí nós estamos aqui com quase 40 dias de oração. Conta-se nos dedos das pessoas. E eu digo assim, irmãos, olha, você não precisa ficar com a gente até o final. Você tira 10 minutos, 5 minutos, venha para orar. Ah, pastor, mas é tão pouco. Mas é melhor do que nada. Tudo tem um começo. Você não pode ficar sem orar. Aí você quer ficar firme sem orar? Não tem condição. 2, 3 anos, não tem condição. Substituir a oração por qualquer outra coisa. A oração é insubstituível. Oração é relacionamento. Você tem que orar. Se você não orar, você não vai ter forças. Quanto tempo você quer passar na igreja? 10 anos, 5 anos, 50 anos. Quanto tempo vai demorar para Jesus voltar? Eu não quero passar 10, 100, 200, 300 anos na igreja. O meu alvo é Jesus. Aonde Ele estiver, eu quero estar com Ele. Se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir para lá. Eu quero ir para onde Jesus está. Porque onde Ele estiver, pode ser o inferno, mas o inferno vai virar o céu por causa da presença dEle. Eu creio nesse Jesus. Eu creio nesse Jesus. Amém, amados? Você precisa orar. Você precisa orar. Eu quero te fazer um convite rápido. Para pensar aí, juntando o teu período de oração durante o dia. Quantos minutos ou quantas horas dá? Quantas horas dá? Reflete. Quantos minutos você ora quando acorda? 1, 2, 3, 4, 5. E quando você vai almoçar, obrigado Deus pelo almoço, amém. E quando você vai dormir, chega no final do dia, quanto tempo de oração você tirou? Tá a resposta para você do motivo pelo qual você muitas vezes está fraco, está fraca, querendo desviar, querendo cair. Tá aí. A culpa não é do pastor, a culpa não é da pastora, a culpa não é da igreja, a culpa é sua. Você não está fazendo a sua parte. Você é responsável pela sua vida espiritual, mais do que qualquer outra pessoa. Não adianta querer culpar a igreja, querer culpar os irmãos, querer culpar os outros. É você que não está fazendo a sua parte. Precisa orar. Aí se não ora, não tem força. Substituímos o esforço. Para fazer oração tem que ter esforço. As irmãs saem meio-dia das suas casas, na hora do solzão quente. É um esforço. É um esforço.
sai daqui às pressas para deixar menino na escola, para pegar menino na escola, mas vim. É um esforço. É um esforço. Para aí para pensar quanto tempo de oração você tem tirado. Quanto tempo de oração você tem tirado? Para pensar. Esse tempo de oração aí, você acha que é suficiente? Se você está fraco, fraquejando, é por isso. Encontramos aí um problema. Você precisa orar. Precisa orar, esforçar, se esforçar. Se esforce. Ah, eu não tenho tempo de dia. Pois então ora na madrugada. Ora na madrugada, não tem tempo de dia, ora na madrugada. Ah, mas aí eu vou acordar cansado, mas o espírito forte. Eu prefiro estar fisicamente cansado do que espiritualmente fraco. Ore. Ore. Você precisa orar. Você quer entrar no céu sem falar com o dono de lá? Tem que orar, irmãos. Ou seja, o esforço foi substituído por métodos, por meios. A pessoa quer andar com Jesus e ela não quer jejuar. Não quer jejuar, não abre mão. Parece o Tasmania. Não para de comer. Todo tempo. Não aguenta jejuar. Não aguenta. Aí quer ficar firme? Quer ficar forte? Quer ficar de pé? E eu posso provar para você que você precisa orar. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, Jesus diz: vigiai e orai, para que você não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Mateus 26, 41, Jesus diz: vigiai. Para andar com Jesus, irmão Valtina, a gente tem que viver vigilante. Vigiando, sabe por quê? Porque a qualquer momento o inimigo pode preparar uma armadilha para nós, uma cilada. Por exemplo, uma vez, uma menina, uma moça solteira, eu não conhecia a pastora Raquel não, para não ficar mal interpretado isso. Eu também estava solteiro na época, mas eu já era pastor. E uma moça me chamou para me dar um estudo na casa dela. E eu perguntei: me diga uma coisa, quantas pessoas estão aí na sua casa? Só tá eu, minha mãe saiu. Eu digo: pô, não dá certo esse estudo. Não vai dar certo. Uma cilada. Uma cilada, irmãos. Aí se eu não estivesse vigilante, o que é que iria acontecer? Iria cair na cilada. Tem que vigiar. Vigiar. O que é vigiar? Espera aí, deixa eu analisar essa situação bem aqui. Deixa eu observar essa situação aqui. Será que isso aqui realmente é de Deus? Será que essa situação é de Deus? É estar vigilante. Jesus disse que se nós vigiarmos, nós não cairemos em tentação. Mas aí a pessoa não vigia. Aí ela quer ficar de pé como? Ela quer ficar firme como? Se ela não vigia. Ela não vigia. Está abrindo brecha, legalidade. Vai cair. Vai cair. Vai ser tentado e vai cair. Jejum. E por último, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Quanto tempo do seu dia você tira para meditar na Bíblia Sagrada? Quanto tempo do seu dia você tira para meditar na Bíblia Sagrada? Quanto tempo do seu dia você tira para pegar a Bíblia e meditar nela? Meditar. E depois que você meditou, você colocar aquilo dali em prática. Amados, a nossa luta não acaba porque nós confessamos Jesus como Salvador.
e nem porque nós viemos à igreja. A nossa luta só vai acabar, o nosso esforço só vai acabar quando a gente estiver diante do Senhor Jesus lá na glória. Aí o nosso esforço vai acabar. Aí nós não precisaremos fazer mais esforço, nos esforçarmos mais. Por quê? Porque estamos diante dele, com ele. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos nos esforçar. Precisamos nos esforçar. Aí nós voltamos para o início, finalizando. Jesus diz: muitos, e eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, fechar a porta e vocês começarem do lado de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo vos disser: eu não sei de onde vocês são. Então vocês começarão a dizer: nós temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado em nossas ruas. Ele vos responderá: eu vos digo, eu não vos conheço, eu não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Ou seja, muitos virão passar 2 anos na CCDT, vão passar 3 anos na Assembleia de Deus, 4 anos, 5 anos na CCDT, nas igrejas, mas no final elas vão para o inferno. Amados, eu peço perdão a vocês porque eu não consigo pregar um outro evangelho que não seja o que Jesus me manda pregar. No dia que Jesus me mandar entregar alguma bênção, falar sobre bênção, prosperidade, eu vou falar. Mas o que Ele nos manda ensinar nessa noite, e a sua palavra é essa: se você não se esforçar, você pode rodar as igrejas que você quiser, você vai parar no mesmo lugar. Você vai parar no mesmo lugar. Você precisa se esforçar. Você precisa fazer a sua parte. Porque senão você vai voltar para o mesmo lugar. E de lá você vai para um lugar pior ainda. Muitos vão procurar entrar e não conseguirão. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.